Se alguém consegue estragar o seu dia com uma frase, sinto te informar, mas isso diz muito mais sobre o seu controle emocional do que sobre a pessoa. É duro ouvir isso, eu sei, mas enquanto qualquer atitude externa tiver controle sobre você, você não estará vivendo. E vamos combinar, né? O tempo todo coisas acontecem, mudanças, surgem imprevistos, temos que nos comunicar com diferentes tipos de pessoas e é tudo muito dinâmico, então se estressar com cada detalhe vai transformar a sua vida em algo muito chato. E esse é o problema, é não saber o que fazer quando se sente algo. Mas fica tranquilo, que hoje eu vou te mostrar 10 segredos psicológicos que mudam isso na prática. E o 10º vai fechar com chave de ouro, para você abrir os seus olhos e ver as coisas com menos desgaste emocional. Já se inscreve no canal, deixe seu like e vem comigo. Primeiro segredo, você não está reagindo ao fato, você está reagindo à interpretação. Quase nunca é o que aconteceu, é o que você está imaginando e contando para si mesmo como foi. Que vocês já repararam? A gente tem sempre a mania de pensar o pior, de trazer problema para nossa vida. Por exemplo, quando você manda mensagem com alguém e aquela pessoa demora um pouquinho para te responder, o que já vem na sua cabeça? Ah, meu namorado tá me traindo, ele tá com outra, ele tá fazendo alguma coisa errada. Nossa, minha amiga tá com raiva de mim por algum motivo. Você percebe que a gente tem esse costume de criar um triplex de preocupações e imaginação negativa no nosso cérebro? Mas o que eu posso fazer então quando isso acontece? Quando algo te afetar, para um pouco e pensa, raciocina um pouquinho. O que você está sentindo aconteceu de fato ou você está assumindo algo que não aconteceu? E só isso já vai diminuir muito o impacto daquilo que você está sentindo. Outro segredo muito importante é você nomear aquilo que você está sentindo. Quando você não consegue identificar a sua emoção, você passa a ser refém dela. Mas quando você consegue identificar aquele sentimento, por exemplo, seja um ciúme, uma frustração, uma insegurança, você deixa de ser esse poço de emoção e passa a raciocinar, entender o que está acontecendo. E o segredo número 3 é que nem toda emoção precisa de uma resposta imediata. Quando algo te afeta muito, muitas vezes você não está pensando com clareza. Você está tentando aliviar aquele desconforto o mais rápido possível. E é por isso que a gente tem essas respostas mais reativas. Quando alguém faz algo que a gente não gosta, a gente tem a tendência de dar uma má resposta imediatamente, como se aquilo fosse mostrar que a gente é superior, que a gente não é bobo, que a gente não só escuta coisas negativas, ou coisas que possam nos afetar. E essas respostas, na maioria das vezes, elas não são pensadas, e geralmente não é a melhor resposta. É porque essa é a resposta mais emocional, é a resposta que a gente pensou ali no momento. É tipo aquele impulso que a gente tem de eu tenho que responder isso agora, eu tenho que justificar agora, eu tenho que reagir nesse momento, essa é a melhor hora. Só que tem um problema que geralmente esse tipo de resposta vem carregada de alguns sentimentos. Seja de frustração, de raiva, de incômodo, de defesa, de orgulho, de impulso. E não é de lucidez, de entendimento. Só que isso pode virar um padrão. Você responde sem pensar, sente um determinado alívio momentâneo, e depois para pensar com o passar do tempo. Eu realmente deveria ter respondido daquela forma? E eu quero que uma coisa fique muito clara para vocês, que quando a gente está no pico da emoção, nunca é a melhor maneira de resolver algum problema, de responder alguma coisa. Que é nesse momento que o nosso cérebro está focado em se defender e não em pensar de forma racional. Então, o que deve ser feito é você criar um espaço. Por exemplo, não responder a mensagem na hora. Se algo te incomodou, sai do ambiente, respira fundo, vai dar uma volta, vai refletir sobre a vida, sobre o que aconteceu. Porque esse pequeno intervalo já é suficiente para reduzir essa emoção. E te ajuda a pensar com clareza como que você pode responder essa pessoa de forma que você não passe a ser uma pessoa grossa ou mal educada, mas que mostre o seu valor, o seu respeito para vocês conseguirem ter um diálogo decente, um diálogo concreto sobre aquilo que aconteceu. Pode chegar também a acontecer, dependendo da situação, a você refletir e falar, isso daqui não merece o meu desgaste, a minha resposta, o tempo que eu vou gastar aqui planejando uma resposta e respondendo essa pessoa não vale a pena.
Então, assim, esse momento que você tira para você mesmo, para você ter esse tempo para pensar, é muito importante para a tomada de decisão. E eu quero que você entenda isso, que você pratique isso para ver melhorias. O quarto segredo é que você não precisa participar de tudo que te provoca. É aquele famoso ditado, quando um não quer, dois não brigam. Nem toda provocação que fazem contra você é necessário ter uma resposta. Nem todo comentário precisa de uma reação, entende? E você saber ignorar isso é você entender que a sua paz vale muito mais do que qualquer interrupção, qualquer momento ali de confusão, de briga. E o quinto segredo é que geralmente o comportamento do outro fala muito mais sobre ele do que sobre você. Com certeza você já passou pela seguinte situação: estava em um estabelecimento e foi mal atendido pelo atendente, se sentiu para baixo pensando que o problema era você, e aquilo pode ter modificado, não vou dizer estragado, mas modificado o resto do seu dia. Você se sentiu para baixo, ficou remoendo aquilo, pensando aquilo o resto do seu dia. Só que esses acontecimentos, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com o mundo interno daquela pessoa que te ofendeu de alguma forma, com o momento que ela está vivendo. Mesmo a gente sabendo que a gente não tem culpa do que o outro está passando e a gente não merece receber esse tipo de tratamento, a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito. E vale mais entender o que ela está passando, a gente entender que é o momento dela ali, que pode ser de muita dificuldade, porque assim a gente para de absorver os problemas das outras pessoas, para de levar tudo pro pessoal. O sexto segredo é você entender que tentar controlar tudo é o caminho mais fácil e mais rápido para a frustração. A gente não tem a capacidade de controlar o que os outros pensam, a forma que eles agem, o que eles falam, nem como as coisas vão acontecer, mas nós temos a capacidade de controlar o que a gente responde, o que a gente absorve, o que a gente escolhe que vai nos afetar e até que momento isso vai nos afetar. E entender essa troca de foco, voltar mais para si, é o que muda a nossa estabilidade emocional, é o que proporciona a gente ter mais inteligência emocional na nossa vida. O segredo número 7 é que pensar demais não ajuda em nada, só prolonga o sofrimento. Quando acontece alguma situação na nossa cabeça, como o exemplo que eu citei do mau atendimento de alguém em algum estabelecimento, a gente fica remoendo aquilo, né? A gente fica pensando naquilo o resto do dia. Comenta com a outra pessoa sobre o acontecido e vai pensando naquilo, tentando entender, é como se fosse uma forma de entender o porquê que aquilo aconteceu comigo. Só que de forma prática, o que a gente está fazendo é tentando manter aquilo cada vez mais vivo na nossa cabeça. E quando a gente mais pensa, parece que mais aquele sentimento, mais aquilo que a gente está sentindo vai crescer. Então, a saída mais prática para esse tipo de situação, de sentimento, é interromper essa ação, trocar o que você está pensando, focar no seu trabalho, focar nos seus estudos, o que você se planejou para fazer naquele dia. Movimentar o corpo, trocar de ambiente, fazer algo mais concreto, entende? O segredo número 8 é que quando você precisa da validação do outro, você perde a sua liberdade emocional. Quando a gente depende da avaliação do olhar do outro, a gente vive de forma instável, de forma oscilante. Quando você recebe um elogio, a sua energia, a sua alegria sobe, fica lá no teto. Mas quando vem uma crítica, você se sente muito para baixo. E isso nos torna muito vulnerável se a gente escolhe viver dessa maneira. E o lado muito importante disso é que quando você descobre que a validação externa não é importante, que o que mais vale é a sua própria validação, que só a sua opinião importa, aquilo que vem de fora vai perdendo força. A gente não dá mais tanta atenção para aquilo que não vai agregar. E o segredo número 9 é extremamente importante, que é nem tudo que aquilo que você sente reflete a realidade, o que é real. Tem uma coisa que ela é sutil, mas ela é muito importante de vocês entenderem. Só porque algo parece ser real, não significa que é. A gente cria muita fantasia na nossa mente. Às vezes, sentimos que alguém nos ignorou, que nós fomos desvalorizados, sente que as pessoas estão fazendo algo contra a gente. Mas na prática, isso pode ser apenas
uma fantasia da sua mente tentando preencher algumas lacunas. E o 10º segredo que eu mencionei no início do vídeo, que é assim, para fechar com chave de ouro, que é que você não é o centro de tudo. E isso te protege. Isso pode até te incomodar um pouco, mas a realidade é que a maioria das pessoas estão mais ocupadas cuidando das próprias vidas, dos seus próprios problemas, das suas situações, do que se importando com a sua vida. E quando você pensa que tudo é sobre você, qualquer coisa te atinge. Até mesmo um olhar cruzado que você recebeu na rua, você começa a pensar que a pessoa está te olhando torto, com cara fechada. Mas quando você solta essa ideia que você não é o centro das atenções, quando você descobre que você não é o centro das atenções, você se liberta, passa a entender que nem tudo é pessoal. E isso é uma das coisas mais leves que você pode entender aqui nesse vídeo hoje. E você consegue perceber que esses segredos psicológicos, nenhum deles é para você se tornar uma pessoa super fria ou distante. É sobre você deixar de se levar automaticamente por tudo o que acontece na vida. Parar de reagir de forma automática, sem pensar, sem ter noção do que está acontecendo. É você criar uma inteligência emocional, você saber ter controle de si mesmo, dominar a si mesmo e não deixar que o mundo te domine. E agora me conta aqui nos comentários. Desses 10 segredos que eu mencionei para você, quais deles você percebe que mais te afeta hoje? E se esse vídeo te trouxe clareza em algum ponto da sua vida, compartilhe com outras pessoas, salva esse vídeo, porque esse é o tipo de conteúdo que vale a pena assistir mais de uma vez. E eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, com carinho, Bruna.